O conhecimento transforma. Algumas pessoas ajudam a escrever a história. São vozes que inspiram. São trajetórias que encantam. Horizonte CRMV-RS, conectando conhecimento, ética e valorização. Aqui, a gente amplia o olhar sobre a medicina veterinária e a zootecnia, trazendo informação de qualidade, debates atuais e os temas que impactam diretamente no exercício profissional, no Rio Grande do Sul e no mundo. Aperte Play, compartilhe com colegas e venha construir o futuro da profissão com a gente. Olá, amigos. Me chamo Mauro Moreira, estou como presidente do CRMV do Rio Grande do Sul. Estamos hoje no nosso primeiro episódio do podcast Horizonte CRMV, onde nós queremos, com o nosso podcast, contar histórias e trajetórias de médicos veterinários e zootecnistas que fazem a história no nosso Rio Grande do Sul e no Brasil. No nosso primeiro episódio, estamos muito contentes de ter aqui presente o professor Dr. Vladimir Pinheiro do Nascimento, para que possa contar um pouco da sua trajetória, mas principalmente, Vladimir, de contar as dificuldades que um grande profissional, ao alcançar, teve todo um trabalho desenvolvido, na questão acadêmica, na questão pessoal, para que possa ser também a inspiração desses novos profissionais que estão saindo para o mercado de trabalho. Nosso muito obrigado, Dr. Vladimir, pela tua aceitação de estar aqui contando a sua história. Obrigado, presidente Mauro. É uma grande satisfação poder estar aqui, uma honra poder estar aqui representando tantos outros veterinários, aí, milhares de veterinários que trabalham no nosso Rio Grande do Sul, e agradeço ao nosso conselho por esse convite e estou aqui à sua disposição para nós conversarmos e talvez inspirarmos, se for possível, inspirarmos outros profissionais em relação à nossa profissão. Nossa primeira pergunta, Vladimir, é sempre: quem é Vladimir Pinheiro do Nascimento? Qual é a história do doutor Vladimir Pinheiro do Nascimento? Bem, eu sou porto-alegrense, tenho 64 anos, sou filho do Jurandir e da Ana Maria. Meu pai já faleceu, minha mãe continua aí firme. Sou irmão do Yuri, da Ludmila e também da Bruna, que é do segundo casamento do meu pai. Sou casado com a Fernanda e tenho nosso filho, o Eduardo. Eu estudei meu primeiro e segundo grau na época, ensino fundamental e médio no Colégio Rosário, aqui em Porto Alegre. E depois, então, fiz meu vestibular para medicina veterinária e passei, no mesmo ano, passei para veterinária e no ano seguinte fiz o vestibular para direito na URGS também. E acabei cursando os dois cursos concomitantemente. Então, fiz veterinária de dia e fazia direito à noite. E aquela pergunta sempre que a gente faz ao profissional: o que te levou a fazer medicina veterinária? Eu sempre tive uma curiosidade muito grande, sempre gostei muito de biologia, sempre gostei muito da área de ciências naturais, E eu, na época que eu estava me preparando para o vestibular, a minha ideia sempre foi fazer alguma coisa na área da saúde, Então, certamente as minhas opções na época eram medicina ou veterinária. E acabei então optando por veterinária. Como eu disse, a minha origem é urbana, então dentro do próprio curso, isso para mim foi uma situação em que eu tive que desenvolver algumas habilidades que eu não tinha, que era com grandes animais, especialmente, com animais de produção de grande porte. E para isso a faculdade foi muito importante para mim, A faculdade abriu meus caminhos em relação à nossa profissão. E por isso eu tenho um grande carinho pela minha faculdade e depois tive essa honra que para mim é uma das maiores que eu tive na minha vida, que é ser diretor da faculdade onde eu me formei. Isso é toda uma caminhada, claro, Dr. Vladimir, desde a escolha da faculdade, o direcionamento, porque a nossa profissão é uma das profissões que o profissional ele tem várias opções, até mesmo de escolha, para seguir num ramo de atividade profissional. E como foi esse desafio de escolher qual ramo seguir na medicina veterinária? Eu tinha alguns interesses já na época da faculdade, e entre esses interesses estava a questão da saúde pública, Sempre me atraiu a questão das zoonoses, a questão do saneamento de saúde pública. E eu acabei fazendo meu estágio curricular, no último ano de veterinária, trabalhando com saúde pública e saneamento na área da Lomba do Pinheiro, na região da Lomba do Pinheiro, ali perto da faculdade.
Então, passei 4, 5 meses trabalhando junto às escolas, junto às comunidades daquela região, trabalhando com qualidade de água, com educação sanitária, especialmente para crianças, né, naquela região. E aquilo reforçou esse meu interesse por saúde pública, naquele tempo que nem se falava em saúde única. Mas, na verdade, nós estávamos trabalhando com saúde única naquela época, né? Porque trabalhávamos com a questão ambiental, a questão da água, trabalhávamos com a questão sanitária, com animais, fazíamos campanhas de vacinação contra a raiva para os animais, e trabalhávamos com a questão de saúde como um todo, né? Aquilo me reforçou essa ideia. E eu, na minha vida profissional depois, acabei tendo como objeto de pesquisa a parte de microbiologia, a qualidade microbiológica de produtos de origem animal, especialmente na questão do frango, da carne de frango e ovos. Então, grande parte dos meus trabalhos publicados são relativos a bactérias que são tanto de interesse animal quanto de interesse de saúde humana. Então, trabalho muito com Campylobacter, Salmonella e Escherichia coli. Então, essas bactérias interessam para o animal, e especialmente no caso da salmonela, mas também interessam a saúde humana. Então, esse mix acabou fazendo com que eu me interessasse cada vez mais por isso. Mas aí nós já demos um passo à frente. Doutor Vladimir, após a conclusão do curso, qual foi o seu direcionamento? Que agora vou seguir para que área? Vou continuar os estudos? Como foi essa escolha? Para chegar nisso, eu queria só contar uma historinha. O meu interesse pela profissão, ele ultrapassava a questão técnica propriamente. Eu sempre fui muito ligado na coisa, o que estava acontecendo na profissão, em volta de mim. E eu estava no primeiro ano de faculdade, em 1981, houve o lançamento da revista Hora Veterinária, com o nosso colega Alci Cheuich. E eu, um expoente da profissão, um grande amigo nosso e um orgulho para nós todos. Isso foi em abril, eu acho. Um dia até vou perguntar para o Cheuich se ele ainda tem fotos sobre aquela inauguração. Foi lá na Sociedade Veterinária, no tempo que a sociedade tinha a sua sede lá na Andrade Neves. E eu, aluno de primeiro ano, primeiro semestre, na verdade, resolvi, eu vou lá para participar dessa cerimônia. Fiquei sabendo que ia acontecer isso. E me fui lá, botei gravata, fui lá com 18 anos, participei do lançamento do que vinha a ser depois um ícone, né, da nossa profissão, que foi a Hora Veterinária, aí, que por longos anos foi uma das revistas mais importantes da nossa profissão. Então, na nossa Bíblia. Na nossa Bíblia. Então, assim, eu tenho muito orgulho de poder dizer assim, eu estava lá naquele momento em que o Cheuich estava lançando a nossa revista e era aluno ainda. A minha trajetória dentro da faculdade, que depois acabou me inspirando em relação ao que eu fui fazer mais adiante, eu participei muito de tudo dentro da faculdade. Eu aproveitei a faculdade, e eu digo isso para os alunos todo o tempo, aproveitem a nossa faculdade. Façam o que vocês puderem, assim, vivenciem o que tem aqui dentro. Conheçam as áreas, que nós temos quase todas lá dentro da faculdade. E o que a gente sempre alerta também, né, professor, o estudante, que é o momento que ele pode errar. Exatamente. Ele está no aprendizado, então ele tem que procurar conhecer as áreas, conhecer mais a profissão, porque depois de formado é outro momento. É outro momento. Ali é a hora de errar, ali é a hora de experimentar tudo, mudar completamente de área, ali pode tudo, né? Eu acabei sendo... Depois fui presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Veterinária e a minha turma me deu a honra de ser o orador da turma. Então, no final do curso, eu fui orador e foi engraçado porque anos depois eu acabei no mesmo púlpito, porque na URGS as coisas não se renovam tão facilmente, ou seja, o púlpito que eu fiz o discurso de formatura é o mesmo púlpito que depois, anos depois, eu fui ser paraninfo de uma das turmas e eu estava no mesmo púlpito fazendo um discurso. Então aquilo me deixou muito emocionado, assim, é um arco de tempo que passou, né? Só que nesse meio tempo muita coisa aconteceu, né? Então, assim, quando eu me formei... Isso foi em que ano, professor? Isso foi... a formatura foi no final de 85, em dezembro de 1985, e depois, quando eu fui paraninfo, foi em 2002, e depois muitas vezes eu acabei fazendo falas naquele púlpito, porque como diretor fiz muitas formaturas, né? E, aliás, fazendo um parênteses, eu adoro fazer formatura. Eu tenho uma ligação muito, muito boa com esse momento de formatura.
E eu sempre digo para as pessoas assim, ó, quem nunca fez, quem nunca colou o grau de alguém, não sabe a emoção que dá na gente. E evidentemente que a emoção maior está do outro lado, ou seja, de quem está recebendo esse grau, né? Quem está se tornando médico veterinário naquele momento. Então, assim, eu sempre sou muito grato aos meus alunos, às turmas, por eu ter essa honra de ser a última pessoa que eles vão olhar, não sendo veterinário, sendo aluno, e a primeira pessoa que eles vão enxergar como veterinários. Porque naquele momento eu tenho essa honra de poder fazer. E tu sabe, doutor Vladimir, que para nós também, à frente do CRMV, é um momento único, né? Quando nós participamos das formaturas, porque nós entendemos que são aqueles sonhos, aquela vontade desses profissionais em crescer dentro da profissão e que agora passam a ser responsabilidade do conselho. Né? A nossa, vamos dizer assim, orientação que esses profissionais possam estar sendo expoentes dentro das áreas de atuação, mas dentro do código de ética, né, e da excelência das nossas profissões. Então, também, para o Conselho, é um momento único esse momento das formaturas, porque são esses profissionais que vão fazer a história da nossa profissão logo ali na frente. Com certeza. Eu sempre digo para os alunos que eles vão levar a marca da URGS com eles para sempre, para bem e para mal. Então, assim, no momento em que eles se formam, eles têm uma vida inteira pela frente em que eles vão poder demonstrar realmente a que eles vieram fazer com que as pessoas passem a conhecê-los como médicos veterinários. E eu já tive essa experiência ao longo desses anos, já estou com vou fazer 41 anos de formado, de ver alunos que se formaram comigo que hoje estão brilhando por aí. Então, eu lembro muito bem do Dr. Edson Nunes, que sempre falava com o maior orgulho do professor, do mestre, é ver o seu aluno superar até mesmo ele, né? Porque realmente é isso que a gente deseja para aqueles que a gente repassa o conhecimento. Mas, doutor Vladimir, o que levou e qual momento também a ir para a área da docência? Logo que eu me formei, eu fui trabalhar no IPVDF, né, no Instituto de Pesquisa Veterinária de Desidério Finamor. Importantíssimo para quem não conhece, né? Conta a história do Rio Grande do Sul e principalmente da nossa profissão. Nossa profissão. E leva o nome de Desidério Finamor, que foi um dos 4 primeiros que se formaram em veterinária na nossa faculdade lá em 1926. A faculdade foi criada em 1923, com 4 alunos na primeira turma. E essa primeira turma se formou em 26. Então, este ano nós estamos completando 100 anos da formatura dos primeiros 4 veterinários do sul do Brasil, né? E entre eles estava Desidério Finamor, né? Um ícone da profissão, enfim, uma pessoa extraordinária, um profissional extraordinário também. Então, fui trabalhar lá, fiquei lá 2 anos como bolsista de aperfeiçoamento do CNPq naquela época, e lá aprendi muito, né? Foi um período extraordinário, junto à equipe de patologia aviária lá do IPV. Depois disso, eu tinha uma vontade muito grande de sair para o mundo, para conhecer outras culturas, outras situações. Eu tinha uma vontade muito grande de me aperfeiçoar em outras línguas, né? E achava que isso ia ser fundamental para mim. Aliás, dou um conselho para os colegas e estudantes que têm dificuldade em alguma língua. Eu vou só contar uma situação que aconteceu comigo. Eu, durante o colégio, eu tinha muita dificuldade com a língua inglesa. Um dos professores que eu tive lá não era muito bom, eu fiquei meio traumatizado, eu não gostava do negócio. Eu tinha dificuldade e isso me fazia com que eu travasse. Quando eu estava perto de me formar, eu pensei assim, puxa vida, mas eu tenho que aprender. Eu não tenho mais escolha, eu tenho que aprender essa língua porque isso aí vai me fazer falta no futuro. Entre o momento que eu decidi aprender inglês para valer e eu estar lá na Grã-Bretanha fazendo mestrado, no início, depois do doutorado, se passaram 3 anos. Em 3 anos eu saí de uma situação de uma nulidade em inglês para alguém que estava conseguindo fazer um doutorado na outra língua. E quando eu voltei para o Brasil, lá em 1993, depois do doutorado, a primeira coisa que eu fiz, já que eu não tinha emprego naquele momento, foi dar aula de inglês. Então, assim, para todo mundo, é possível a gente... Sempre tem tempo. Sempre tem tempo e sempre vale o esforço. Então, assim, às vezes a gente acha assim, putz, mas isso aqui eu odeio isso aqui. Não vou aprender mais. Não vou aprender e tal. Vai atrás que dá. E até mesmo, né, doutor Vladimir, no seu tempo de formação, a literatura era em língua estrangeira. Total. E na veterinária, bastante. Inclusive na veterinária tinha muita literatura em alemão, inclusive. Né? Alguma coisa em francês também, mas o inglês era a língua franca da ciência, sempre foi, né? Então isso aí é uma coisa que eu hoje me sinto muito satisfeito de poder ter construído
essa capacidade, digamos assim, que me facilita muito. Inclusive, depois, muitos anos depois, o Ministério da Agricultura me chamou para colaborar junto ao Códex Alimentários, que é um capítulo muito importante da minha vida, em que eu pude representar, junto com os colegas do Ministério, o Brasil no exterior em N lugares, N países. Inclusive, fui para a África, fui para Europa, para a América do Norte, representando o Brasil na montagem da legislação internacional de Salmonella e Campylobacter em carne de frango. Né? Então, essa possibilidade de colaborar com o nosso ministério, desde aquele momento e até hoje, isso me deixa muito orgulhoso. Assim, o papel do veterinário da universidade, digamos assim, né? do pesquisador, do professor, junto com os colegas do ministério, né? Que são veterinários e muitos deles com pós-graduação e tudo, no exterior, fazendo valer o peso que tem um pesquisador numa mesa de discussão internacional. Aquilo me deu muito conhecimento de como é que funcionam os meandros dessas relações internacionais, podendo fazer isso representando o Brasil. E nós tivemos uma vitória muito grande porque a legislação que saiu foi a legislação que o Brasil queria, né? Então isso foi muito importante. Quando cuidamos dos animais e do meio ambiente, garantimos o futuro das pessoas. Da segurança do seu café da manhã à saúde do seu melhor amigo, nós estamos lá. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul reafirma que a excelência do médico veterinário e do zootecnista é a base de um Rio Grande mais seguro para todos. Medicina veterinária e zootecnia, presente em tudo, essencial para todos. Só, Vladimir, mas vamos voltar ao seu estudo na Europa. Sim. Como se deu esse estudo, né? Como foi esse viés, né, de contato até mesmo com outros estudantes, com outra língua, né? A questão do reconhecimento desses profissionais, de um profissional que está vindo do Brasil, né? As dificuldades também que eu acredito que devam ter tido, né, para estar em outro país, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco de como foi essa experiência, né, de estudar e fazer a sua formação fora. Hoje em dia, ir para o exterior, por incrível que pareça, ele é menos caro do que era naquela época. Naquela época, a passagem aérea, por exemplo, era caríssima e o custo de vida também era. Nós não tínhamos internet naquela época. Então, é pré-internet. Os contatos... Só um minuto, doutor. E a seleção, como é que era feita? A seleção, a gente fazia um pedido... Quando eu fui para o exterior, eu fui para fazer um mestrado no início. Que naquela época não existia nem mestrado nem doutorado na minha área, que é a área de patologia aviária. Não existia nem mestrado nem doutorado aqui no Brasil, em nenhum lugar. Então, eu fui para fazer um mestrado, que tinha, como é aqui, tinha disciplinas e tal. E depois a gente fazia o trabalho de dissertação, de tese. Naquela época eles chamavam de tese ainda lá na língua inglesa. E eu, ao finalizar, perto de finalizar a minha tese de mestrado, eu fui convidado pelo meu departamento para ficar lá para o doutorado, para fazer o PhD lá. E eu fui, desde o início, fui pelo CNPq, então eu era bolsista do CNPq, e devo fazer aqui um agradecimento especial ao nosso sistema de pós-graduação, especialmente ao CNPq. O CNPq está na minha vida desde a primeira bolsa que eu tive de aperfeiçoamento dentro do IPVDF. Passou pela bolsa de mestrado, pela bolsa de doutorado, e desde que eu voltei, praticamente quando eu voltei, eu sou bolsista de produtividade do CNPq, desde então, ininterruptamente. Então, o meu agradecimento muito caloroso ao nosso CNPq, pelo apoio que ele dá à pesquisa. É um apoio importante para aquelas pessoas que querem, né, realizar pesquisa no Brasil. Com certeza. Fui para lá, então emendei no doutorado, tive a oportunidade de trabalhar, a minha orientadora foi fundamental nesse aspecto, né? Ela me deu espaço para eu crescer lá dentro. E um brasileiro no exterior é engraçado, porque nós temos um jeito de funcionar aqui que é assim, a gente faz das tripas coração para que as coisas funcionem aqui. Nós temos muita dificuldade com equipamentos, que tem que consertar e tal. E eu, quando cheguei lá, eu logo comecei a me interessar, eu trabalhava com microscopia eletrônica, comecei a me interessar de como é que funcionava o microscópio, o que estava por trás daquilo, para entender bem como é que funcionava e tal. Uma coisa pitoresca que aconteceu foi que, cada vez que queimava o filamento do microscópio, que é, digamos, é o coração por onde passam os elétrons e tal,
queimava, tinha que chamar um cara da Inglaterra, o cara vinha de carro para trocar e tal. E um dia eu estava trabalhando, queimou o filamento, eu disse assim, quando esse cara vier eu vou dar uma olhada nisso aqui para ver como é que funciona esse negócio. O cara veio, eu estava lá, olhando, ver o que ele fazia, e eu vi, isso aqui parece trocar uma lâmpada. Aí eu pensei assim, na próxima vez que queimar esse troço, eu vou me meter. Aí falei com a minha orientadora, eu digo, deixa eu tentar na próxima vez. Não, mas isso é muito complicado, não sei o quê. Fui lá, troquei o filamento. A partir dali, eu era a pessoa mais insensada dentro do departamento, porque eles passaram a economizar uma grana lá, e eu trocava como se fosse trocar uma lâmpada. Para mim não era dificuldade, eu vi o cara fazendo, vi como é que era. Então, assim, brasileiro, nós temos essa capacidade de tentar dar conta, porque a gente trabalha em situações muito difíceis, muitas vezes. Eu me lembro de épocas que a gente usava aquele metalzinho que vinha dentro da caixa de cigarro para substituir um fusível, por exemplo. Se o fusível queimava, pegava um papelzinho daqueles de caixa de cigarro, dobrava direitinho, botava ali e passava a corrente por dentro daquele negócio. A gente sempre brinca que o brasileiro é meio MacGyver. É bem MacGyver. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar com a outra estrutura da casca do ovo de galinha e também a translocação de salmonela na casca do ovo. Por quê? Porque na Grã-Bretanha, lá entre 88 e os anos 90, teve muita intoxicação alimentar de pessoas por salmonela, especialmente vinda de ovo, né, de consumo de ovos contaminados. E isso fez com que o Ministério da Agricultura da Grã-Bretanha estivesse investindo bastante na pesquisa nessa área. E eu acabei, então, trabalhando com isso, em função de eu ser veterinário, então eu podia trabalhar com em algumas situações que só um veterinário poderia fazer, era um assunto tópico naquele momento, e eu acabei me encaminhando para isso aí. Então, fiz isso, e na volta, naturalmente, o caminho para mim era ir para a universidade, para fazer pesquisa e para fazer a docência. Quanto tempo? Fiquei na Grã-Bretanha por 4 anos e 3 meses. Esse foi o tempo que eu fiquei lá. Aí voltei para cá. Mas também tem a relação da cultura também, né? A cultura. Nós estamos falando de brasileiro, né? E nós estamos falando de um país que a cultura é totalmente... É bem diferente. Bem diferente. É bem diferente. Adaptação. Eu fiquei na Universidade de Glasgow, lá na Escócia, e é uma coisa que a gente sempre diz, né? A gente vai viver num outro clima, inclusive, clima atmosférico, né? Então, assim, é um lugar que chove todos os dias, o verão deles às vezes dura um dia ou 2, né? A temperatura normalmente passa várias semanas entre 0 e 4 graus, não chega a fazer um frio horroroso, mas é um frio constante, né? Então, é um lugar que tem muito vento, muita chuva. Então, para nós do sul do Brasil, o choque não é tão grande, mas o pessoal que é do Nordeste brasileiro está acostumado com muito sol, muito calor, e uma questão de cultura completamente diferente nesse sentido, eles sofrem muito mais. A gente também sofre um pouco, porque é mais escuro, menos sol, às 13h30 da tarde à noite, amanhece a luz às 8h30 da manhã, tipo 8h30, quase 9 horas. Então, essa adaptação, ela não é uma adaptação tão imediata. Mas eu me dei muito bem lá, porque as pessoas são muito calorosas, assim, eles são diferentes dos ingleses. Por exemplo, os ingleses são um pouco mais frios, os escoceses são um pouco mais receptivo. Gostam muito de futebol. Eu me lembro quando eu cheguei lá, primeira vez que eu fui jogar futebol lá, ainda no mestrado. Que a primeira coisa quando fala brasileiro, eles acham que todo mundo joga todo futebol. Mundo joga futebol. Mas eu, incrivelmente, eu não sou bom, viu, gente? Eu jogo futebol sofrível. Eu cheguei lá, eu era craque, cara. Fiz 2 gols no primeiro jogo. Então eu pensei assim, mas aqui é o meu chão, aqui é onde eu vou brilhar, eu vou me descobrir aqui. Então, assim, o brasileiro ele é muito acolhido porque eles te encontram e eles começam a falar de futebol. Tá? Uma vez me aconteceu uma situação, eu estava em uma das férias que eu fui lá, eu estava indo para na época a Tchecoslováquia, que era regime comunista na época. Nós fomos atravessar a fronteira para a Tchecoslováquia, durante a noite entrou a polícia com cachorros dentro do trem, que estava passando na fronteira da Alemanha com a Tchecoslováquia. Quando o cara muito rude, assim, os policiais, os cachorros vindo por cima da gente e tal, de madrugada, todo mundo meio assustado. Quando eu mostrei o passaporte brasileiro, o cara imediatamente começou a falar de futebol comigo. Fala do Romário, fala na época do Romário, o Romário estava no auge, as referências deles. Então, assim, o futebol é a língua franca do brasileiro no exterior. A gente, às vezes, não precisa nem puxar o assunto. Eles vão puxar o assunto, eles sabem de cor a escalação da seleção brasileira de 70,
pronunciado do jeito deles, né? Então o goleiro era o Felix e assim ia, né? Então, voltando à tua pergunta, para não divergir, fazer digressão muito grande, quando eu voltei, o meu lugar que eu gostaria de ficar era dentro da universidade. E aí, 2 anos depois que eu estava aqui, eu fiz, 1 ano depois de pouco, fiz o concurso para ser professor da Faculdade de Veterinária na área de patologia aviária, que era a área que eu tinha escolhido, então, que eu tinha feito o meu doutorado. E a partir daí, então, as coisas começaram a acontecer, já como professor, já a partir de 1995. Então, ano passado, eu completei 30 anos como docente na faculdade que eu me formei. Então, no exterior, tu realizou nesse primeiro momento o mestrado. Mestrado, depois doutorado. Emendei um no outro. Já foi na sequência. Emendei na sequência, né? E acabei ficando com um título só, porque eu não cheguei nem a defender a tese de mestrado, acabei defendendo só a de doutorado mais adiante, no final de 1992, e saí de lá, então, com o título de PhD em Medicina Veterinária. Professor, mas vamos falar um pouco agora da questão da formação dos profissionais. Nós estamos em um momento difícil da nossa profissão, né? E eu acho que é de todas as profissões, mas principalmente a medicina veterinária e a zootecnia pela abertura, né, descontrolada, né, de novos cursos e faculdades aqui no Rio Grande do Sul, como no Brasil, né? E o senhor faz parte de uma universidade que é referência hoje para o Brasil, né? E o que nós gostaríamos de entender? Qual é a visão do professor Vladimir em relação ao ensino e ao mercado, o que está sendo remetido ao mercado de profissionais com baixa formação, né? No Conselho nós temos um grande aumento dos processos éticos devido a essa má formação. É uma grande preocupação à frente do Conselho, né? Porque nós defendemos a sociedade dos maus profissionais. Então é extremamente importante também os julgamentos éticos do Conselho para que nós possamos nivelar a nossa profissão por cima. Mas eu gostaria de ter a visão do professor Vladimir em relação a essa questão da educação, que é um dos gargalos hoje das nossas profissões. Presidente Mauro, é uma preocupação enorme que nós temos. E eu não digo isso como diretor da Faculdade Veterinária da URGS, eu digo isso como médico veterinário e médico veterinário preocupado com a profissão, né? O número de faculdades de veterinário, de cursos de veterinário no Brasil, ele é um número pornográfico. Ele não tem outra definição. Porque nós temos, só no Brasil, mais faculdades veterinárias do que todo o resto do mundo somados, todos os outros países. E nós não temos um mercado que seja tão elástico e tão receptivo para esse número de profissionais. Nós estamos falando, né, professor Vladimir, em quase 600 escolas, eu digo hoje, porque amanhã pode ter amanhã pode mudar. Né? E nós também estamos vindo, né, de uma reunião ao qual nós tivemos a oportunidade de estar no Uruguai, onde tem uma faculdade e que é referência para todo o país. Para todo o país. Quando eu me formei, nós tínhamos menos de 40 faculdades, 40 cursos de veterinário no Brasil. E hoje nós temos mais de 600. Então, assim, houve um momento lá pela década de 90, entre 90 e a década de 2000, onde houve um crescimento que não é geométrico por questão matemática, mas é geométrico no sentido de tu olhar uma curva que sobe de uma forma infinita, quase. O curso de veterinário é um curso caro. É um curso que demanda ter um hospital, que demanda ter laboratórios, que demanda material de consumo, enfim, tem toda uma estrutura que é necessária. Logo, o curso de veterinário permite que, se uma universidade quer cobrar um valor mais alto, esse valor está justificado pelo custo do curso, né? E ele acabou sendo a hora da vez, o queridinho de todas as universidades com fins lucrativos que foram criadas ao longo das últimas décadas no Brasil. Eu diria assim que o sistema público brasileiro, as federais, as estaduais, eles vêm fazendo. Nós estamos há 103 anos formando pessoas, já formamos mais de 4.000 veterinários. Eles formam com um tipo de proposta, né? Tanto que existem muitas particulares com fins lucrativos que fazem uma boa formação, né? Então, o simples fato de ser uma particular
com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, que seriam as comunitárias, ou o fato de ser uma estadual ou uma federal, por si só não define o profissional que ele está formando, por si só não define o curso que está sendo oferecido. No entanto, existem situações, que é o caso do ensino à distância, por exemplo, os cursos em EAD, que já existem em medicina veterinária e que nós, enquanto sistema federal de conselhos, né, o Conselho Federal mais os 27 conselhos regionais, luta muito contra isso, porque veterinária não pode ser feita à distância. O nosso curso é um curso presencial, a pessoa tem que adquirir habilidades manuais, habilidades cognitivas, habilidades relacionais, né, que não se adquire de forma nenhuma de maneira à distância. Né? Então, o médico veterinário que está sendo formado, primeiro, ele vai encontrar um mercado em que ele vai encontrar muitas pessoas ocupando esse mercado, procurando espaço nesse mercado, e se ele não tiver uma boa formação, ele vai ter que compensar isso depois de formado. E aí ele já está trabalhando. E aí começam a acontecer os problemas, os dilemas que acabam acontecendo do ponto de vista ético no conselho. Eu participei durante um tempo, 2 anos, no comitê de ética na época do Conselho Regional, na década de 2010, e teve uma vez que chegou um caso de uma recém-formada de um curso nosso, em que ela estava atendendo um cão, e esse cão, ela teve que operar esse animal, e a proprietária disse que não podia deixar esse animal internado porque ela não tinha recurso financeiro. E a colega, jovem, inexperiente, liberou. E esse animal, era um domingo, isso, um sábado, esse animal na segunda-feira veio a falecer. Esse animal veio a óbito e a primeira coisa que a proprietária, na época se chamava de proprietária, né, a responsável pelo animal, fez foi processá-la, porque o animal morreu. Sendo que ela fez tomou uma atitude porque ficou penalizada pela situação econômica da pessoa. Então a gente vê esse tipo de situação e a gente tenta informar os nossos estudantes o melhor possível, porque se a gente não disser algumas das coisas, pelo menos a maioria das coisas que eles vão enfrentar fora, eles não têm como adivinhar. E essa é uma missão, professor, também a relação do conselho com os profissionais, né? Nós temos o nosso código de ética, né, que é um código que transpassa a profissão, né? Nós entendemos que o profissional ele deve trabalhar dentro da questão ética, da questão profissional, e principalmente também que orientar esses novos profissionais todos os cuidados que eles devem ter no atendimento, principalmente a animais, porque hoje nós estamos falando de uma nova sociedade, onde esses animais não são muitas vezes considerados animais, e sim membros da própria família, né? E isso é um desafio para o profissional, que também para esse profissional do futuro, né? Aquele profissional que só dizia, eu não quero trabalhar com gente, não existe mais, o mercado não absorve mais esse profissional. E tem a questão também do consumidor, ele ficou cada vez mais exigente, né? E que nós temos realmente que orientar esses profissionais para que eles estejam preparados para esse outro momento que vive a nossa profissão. E esse momento, ele veio meio de repente, no sentido assim, levou 10, 20 anos. Eu me lembro quando eu saí daqui do Brasil, não existia nos supermercados aquelas gôndolas onde tinha, aqueles corredores onde tinha ração para animais. Não existia lá na década de 80, quando eu saí daqui. Nós vamos mais longe, professor. Nós estamos falando que os médicos veterinários, principalmente no interior do estado, para tu procurar um médico veterinário, era no fundo da agropecuária. No quarto mais escuro que tinha, era lá. Em menos de 10 anos, ou em 10 anos, nós estamos nas grandes avenidas, nas principais cidades. Nós estamos utilizando equipamentos que jamais pensávamos da medicina humana. Então, o boom da medicina veterinária, ele está hoje no momento, eu posso dizer assim, no nosso maior momento. Mas também vem essas questões das preocupações que esse profissional deve estar preparado. Com certeza. E isso se reflete, essa pressão dentro da profissão, a pressão de ter um número de pessoas excessivo para o nosso mercado, né? E alguns com uma formação eventualmente deficiente, isso faz com que a profissão toda seja afetada. Eu sempre uso como exemplo o número de faculdades de veterinária nos Estados Unidos, um país que tem mais de 300 milhões de habitantes, ou seja, a população é 50% maior do que a nossa, eles têm 33 faculdades de veterinária.
Aqui no Rio Grande do Sul, uma população de 12, 13 milhões de habitantes, nós temos um número semelhante a esse. Então, é impossível comparar o mercado americano com o nosso, né? Então, esse tipo de exagero faz com que a gente tenha que pensar, bom, de que forma nós vamos organizar esse mercado, né? De que forma nós vamos garantir para a sociedade, e aí vem o papel do conselho fortíssimo, né? Proteger a sociedade de um eventual mal profissional, né? A mudança do perfil do médico veterinário, a mudança do perfil do papel do animal dentro de uma família, isso aí pegou esses estudantes que estavam nos últimos 10, 20 anos estudando veterinária, pegou eles no caminho, ou seja, no meu tempo de jovem, o animal era mantido no pátio, numa corrente, vivia 6, 7 anos. Hoje tem animais que vivem o dobro ou mais do que isso, 16, 17 anos às vezes, algumas raças. Isso tudo muda, isso tudo faz com que o veterinário tenha que se especializar em geriatria. Hoje a nossa profissão está absolutamente segmentada, como também a medicina humana. Especialidades, né? Houve um encarecimento também, porque, como tu dissesse, os equipamentos que nós utilizamos hoje são equipamentos praticamente no mesmo nível da medicina humana. Então, hoje nós temos ultrassonografia, temos tomografia, nós temos ressonância magnética, nós temos praticamente tudo que a medicina humana tem, nós também temos. E o custo vem junto. Então, isso aí é muito difícil, essa relação de custo com uma família que pensa, bom, eu estou só criando o meu pet lá, o meu animal de estimação, e de repente o animal adoece e eles vão ter, às vezes vão ter dificuldades para... E não é o problema do custo do veterinário em si, é o custo da tecnologia que está envolvida na nossa profissão, né? E o veterinário que está aprendendo, ele tem que ser exposto a esse tipo de tecnologia. Ele não pode aprender como lidar com essa tecnologia só depois de formado. Nós temos que expor esse profissional a esse tipo de tecnologia já desde cedo. E o grande desafio, professor, me corrija se eu estou equivocado, é que o profissional entenda que a medicina veterinária é uma ciência médica. Nós precisamos trabalharmos dentro da ética, dentro do respeito, né? Mas principalmente também da pesquisa, né? Porque todos os avanços do nosso país, e assim é no mercado dos fármacos ou da questão de produção, nós temos toda uma relação de cientistas, né, que trabalham diariamente para que nós possamos desenvolver as nossas cadeias produtivas e também ajudar o nosso país nesse desenvolvimento. E aqui eu quero falar um pouco, o professor Vladimir trouxe um pouco dos livros, né, doutor Vladimir, com muita honra aí que você fez parte, né, da publicação, né, e eu gostaria que o senhor falasse um pouco das publicações que nós temos aqui e a importância que teve para você nesse momento dessas publicações. Eu trouxe alguns livros para mostrar. Um livro foi que eu pude editar com 2 colegas, que é Ética e Bioética aplicados à medicina veterinária. Extremamente importante. Que mostra para aquela câmera. O tema, junto com a professora Ecaterina, lá de Goiás, e a professora Maria Helena, que foi inclusive vice-presidente do nosso conselho já num período anterior. Então, nós editamos esse livro sobre ética e bioética aplicados à medicina veterinária. Esse que ano? O nosso livro foi de 2006, tá? Mas nós participamos juntos da Comissão de Ética e Bioética do Federal do ano de 2001 até o ano 2005. E foi um período que eu aprendi a conhecer bastante o funcionamento do sistema federal de conselhos, trabalhando numa dessas comissões. Eu trouxe aqui um outro livro, que foi o livro que eu ajudei a escrever, digamos assim, que foi sobre Salmonella e Campylobacter em carne de frango, que eu pude participar junto com um grupo da FAO e da OMS, em que a gente fez uma análise de vários profissionais reunidos durante 2 anos para produzir aí um documento que tentou mostrar para as pessoas, de forma científica e técnica, a importância desses patógenos na carne de frango e desmistificar algumas coisas. Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com um grupo também, que trabalhou, grupo de vários países, que culminou na publicação, e trouxe aqui só para mostrar a primeira página, que eram fatores técnicos e científicos afetando os critérios para salmonella em carne de frango crua, né, in natura.
Então, uma perspectiva global, e eu pude participar desse grupo que publicou esse trabalho, que tem me dado muitas referências, né, citações ao longo da minha carreira. Aquele livro preto ali é o livro sobre microbiologia do ovo, que eu tive a oportunidade de, com 29 anos, pude participar do primeiro capítulo, né? Esse primeiro capítulo desse livro foi baseado na minha tese de doutorado, que estava em construção naquela época, que é esse primeiro capítulo que fala sobre a estrutura da casca do ovo e a sua função. Essas pessoas eram ícones na época, né? Quem escreveu esse livro, quem editou esse livro, junto com muitos colegas, eram ícones na época, e eu tinha muito respeito por essa gente. E aí vem essa história desse livro aqui. Esse tem uma história especial. Esse tem uma história especial. Esse aqui, pessoal, quem trabalha com patologia aviária conhece, tá? Essa foi a edição britânica, uma das edições desse livro, já está na 17ª, eu acho. Essa aqui era a 10ª. E ela é editada pelo Bruce Kalnick. Quando eu estava na Grã-Bretanha, num certo momento, a minha orientadora me incentivou a fazer outros cursos, fora da Grã-Bretanha, inclusive. E aí eu tive a oportunidade de conseguir uma bolsa a chamada British Poultry Science Foundation, que é a fundação que está por trás da revista British Poultry Science, que é uma revista das mais importantes do mundo na área de ciência avícola. E eles então me concederam essa bolsa para eu poder ir para os Estados Unidos e participar de um curso na Universidade de Cornell. Nesse curso, eu conheci o professor Bruce Kalnick, que é o editor desse livro aqui. E ele nos deu uma aula sobre titulação de vacinas de doença de Newcastle. E eu tinha trabalhado durante 2 anos, praticamente todas as semanas, com titulação de vacinas lá no IPV. Titulação de vacina de Newcastle. Então, cada vez que o professor Bruce Kalnick fazia uma pergunta na aula, eu, metido, levantava a mão para responder, porque eu conhecia aquilo, eu trabalhei com aquilo diretamente, o que ele estava fazendo. E ele, eu acho que ficou muito impressionado por um brasileiro que já sabia bastante do que ele estava dizendo, claro, não no nível dele, obviamente, que nós estávamos na semana do 4 de julho nos Estados Unidos, que é a festa da independência americana. Né? Grande festa. Grande festa que eles fazem. E o professor Bruce Kalnick tinha um barco, um veleiro, e chegou no dia 3, que era uma sexta-feira, dia 4 de julho era um sábado. Ele disse assim, tu gostaria de passear nos grandes lagos lá perto de Ítaca, onde tem a faculdade veterinária da Universidade de Cornell? Tu gostaria de participar do 4 de julho no meu barco? Na hora eu digo, ele deve estar brincando. E ele me convidou, fui eu e a família do Bruce Kalnick. E eu me lembro que ele dizia, durante o passeio do barco, ele dizia, call me Bruce. Tipo assim, me chama de Bruce. Eu digo, mas eu não posso chamar esse homem de Bruce. Eu passei a vida inteira idolatrando esse homem do ponto de vista técnico e tal. E assim, ficou meu amigo. Né? Eu com 29, 30 anos e ele já com mais de 60 naquela época. Então são coisas assim que a gente acha que não vai vivenciar. E outra coisa que aconteceu em paralelo com essa aqui foi quando eu fui fazer um curso na Universidade de Oxford. E fui pago, então, pela fundação da Avian Pathology, que é a outra revista importante lá na Grã-Bretanha. E o editor, o chefe da revista Avian Pathology, era o professor Peter Biggs. E o professor Peter Biggs, a minha orientadora era amiga dele, ele foi lá para a faculdade e ela me apresentou para ele, ele sentou na minha frente para conversar sobre a minha tese. E eu fiquei impressionadíssimo com aquilo. E eu disse, na conversa eu disse, olha, eu precisaria fazer um curso, não sei se a fundação poderia me ajudar, para me ajudar a custear, porque a grana era curta, não tinha como fazer de jeito nenhum. E esse Peter Biggs, só para ter uma ideia, presidente, era o cara que ajudou a criar a primeira vacina contra um câncer no mundo, que é a vacina da doença de Marek. A gente sempre fala isso para os alunos, né? A primeira vacina para um câncer no universo, ou seja, não é só na medicina humana ou medicina veterinária, foi desenvolvida por um veterinário, tá? Que existe até hoje. E esse cara que eu sabia que tinha desenvolvido a vacina, estava sentado na minha frente, conversando com um estudante de pós-graduação, conversando numa boa, ou seja, com essas pessoas eu aprendi a andar mais perto do chão, entendeu? De não querer... Os ícones da época me ensinaram
que a gente tem que ser humilde, que a gente tem que tratar o aluno de uma forma correta, que tem que ajudar o aluno a achar o seu caminho. Esse é o papel do professor, esse é o papel do cara que está lá em cima. Não, e quando tem um ditado, né, professor, que sempre fala, quando tu achar que sabe tudo, vai ter alguém que vai saber ainda mais do que você. Então, nós temos que estar em evolução. Professor Vladimir, mas né, eu acho que nós podemos aqui ter, né, a dimensão da importância da formação, principalmente da sua formação, né? E isso deu quanto tempo de formação junto com doutorado? Foram e especializações. 4 anos, e a gente nunca para de aprender, né? Eu depois, dentro da URGS, eu tive a oportunidade de conhecer a universidade de uma forma mais ampla. Eu fui pró-reitor de pós-graduação durante 4 anos, depois fui pró-reitor de graduação durante mais 5 anos, isso intercalado com os períodos em que eu fui diretor da faculdade, foram 8 anos na década de 2000, e depois agora já estou no 2º mandato novamente. Então, no total, vai dar aí quase 16 anos. Isso aí te permite conhecer as outras profissões também e ver as particularidades e as peculiaridades. E dentro dessas peculiaridades, eu diria que a veterinária é uma das áreas mais peculiares que existe dentro de uma universidade do tamanho da URGS, né? Porque nós temos características únicas. Nós temos muita coisa da medicina humana, da saúde, né? E temos um pé muito forte na produção. E temos essa combinação faz com que a veterinária não seja uma profissão somente das agrárias e nem é uma profissão que é somente da saúde. Ela está com um pé em cada um. E isso é uma questão que nos afeta desde então. Se for olhar, muitas vezes não nos encaixam na saúde porque a gente é das agrárias, ou nas agrárias eles nos olham com saúde. Então, nós temos que assumir que a profissão ela é realmente uma profissão ampla. Dupla aptidão. Dupla aptidão, ou mais ainda, né? Dupla que a gente é modesto. Mas assim, o veterinário está na mesa do consumidor todos os dias, certificando o produto que ele vai se alimentar desde de manhã até à noite, né? A gente sempre brinca que está comendo alguma coisa de origem animal, está lá o veterinário por trás garantindo a saúde da população. E uma situação que aconteceu na pandemia foi que nós, veterinários, fomos chamados a participar. Nós tivemos que nos cadastrar lá no site do Ministério da Saúde. Eu fui um dos que realizei o cadastro. Eu também realizei o cadastro, realizei o curso, deve ter realizado também o curso. Aprendemos como entubar uma pessoa, embora eu felizmente, nunca tenha tido que fazer isso, né? Então, assim, e qual não foi nossa surpresa, como no início veio a vacina e aí o veterinário não era mais da saúde. De uma hora para outra, fomos excluídos. Tivemos que lutar para ser reincluídos nessa coisa. Então, assim, na cabeça das pessoas, por isso é bom esse tipo de iniciativa do Conselho. Na cabeça das pessoas, as pessoas têm que entender melhor que a nossa profissão é uma profissão que tem várias facetas. E elas estão todas dentro de um veterinário. Ou seja, o veterinário, embora ele não trabalhe com pequenos, é o meu caso, por exemplo, eu tive formação para isso, né? Uma das áreas que eu gostaria de ter feito na época que eu era aluno era ser cirurgião. Eu tinha habilidade manual, gostava daquilo, acabei não indo para aquela área, mas assim, tá dentro de mim até hoje, né? Invejo um pouco o meu colega Marcelo lá, que é conselheiro do nosso conselho, vice-diretor. O Marcelo é cirurgião, e eu às vezes tenho um pouquinho de inveja, assim, que o Marcelo... Inveja branca. O Marcelo trabalha com uma coisa que eu gostaria de trabalhar também, só que a gente tem que optar, né? Então, eu optei por essa outra área, estou muito feliz nela, mas a gente tem essa formação generalista, né? E como é bom, né, professor, cada vez mais que a gente conhece as nossas profissões, a nossa profissão de médico veterinário e zootecnista, ver a importância, como o senhor falou, não só para os animais, mas para a sociedade, né? Nós estamos no dia a dia, a gente sempre fala que começamos no café da manhã e vamos até a janta, e também nessas questões, né, e eu acho que também a questão da pesquisa é para que nós possamos proteger, né, o nosso estado ou o nosso país de doenças que venham afetar os nossos animais, os nossos rebanhos, porque nós também, a nossa profissão, ela tem um viés muito importante para a economia do país. Eu sempre digo que o médico veterinário ele deveria ser tratado como de segurança nacional, né? Porque se um país como o nosso, que vende alimento e produtos de origem animal a todo mundo, tiver uma doença, como já teve episódios de febre aftosa, a doença da gripe aviária, né? A importância que tem os médicos veterinários, né? E aqui um
ressalto a importância dos médicos veterinários oficiais do Estado e do Ministério da Agricultura, né, que trabalham nas fronteiras, nas aduanas, protegendo o nosso país, né, muitas vezes nessa questão, como nós falamos, econômica também. É fortíssima, fortíssima. O PIB brasileiro, cerca de 40% do PIB brasileiro é agronegócio, né, em todas as suas formas, desde o grande agronegócio, quanto o pequeno produtor, lá fixando o homem no campo, agricultura familiar e todas essas nuances do agronegócio, tudo isso é produção de alimentos. O Brasil é o celeiro do mundo hoje. Então, assim, é importantíssimo o papel do veterinário, primeiro, garantindo a sanidade da produção e a qualidade do abate, por exemplo, né, a qualidade sanitária do abate, quanto o veterinário certificando o produto, né, o alimento de todos os dias. Aquela frase de Pasteur é muito importante, né, que a gente sempre relembra toda hora, que o Pasteur dizia que o médico, medicina humana, ele cuida do homem e o médico veterinário cuida da humanidade. Então, assim, essa visão da gente saber que nós fazemos parte de um grupo de pessoas que estão constantemente comprometidos com a saúde das pessoas, através, inclusive, de proteção, não só em relação ao alimento, mas, por exemplo, o médico veterinário, ao diagnosticar um animal com raiva, ou diagnosticar um animal com tuberculose, ele vai estar protegendo também a saúde humana, tendo em vista que essas doenças são zoonoses, são transmissíveis para o ser humano. Então, o papel do veterinário, trabalhando em equipes multidisciplinares, junto com os médicos, dentro do conceito de saúde única, que é o conceito mais moderno, ele é fundamental, porque nós temos uma formação muito forte em termos de saúde pública, em termos de saneamento, em termos de qualidade de água, em termos de como lidar com as zoonoses, como lidar com algumas situações em que, às vezes, o médico humano ele não tem tanta formação nessa área, e então o veterinário, dentro de uma equipe multidisciplinar, ele acaba sendo fundamental. E isso a gente tenta colocar para os alunos muito fortemente da necessidade deles terem uma visão ampla. O nosso curso, na URGS, ele é um curso generalista. Nós não queremos especialistas no final do curso. Se ele se dedicou bastante a uma área, perfeito. Se ele já achou o seu caminho, maravilhoso. Mas ele tem que sair de lá com a formação ampla. Por quê? O mercado, ele não é estanque. Ele é um mercado que ele muda em constante transformação. Então, coisas novas aparecem, coisas que deixam de ser importantes. Isso pode acontecer durante a formação de uma pessoa e pode acontecer depois dela formada. Se nós não dermos para essa pessoa uma formação ampla e diversificada, ela não vai conseguir depois dar uma guinada na carreira, por exemplo. Ou às vezes não uma guinada, um ajuste de carreira. Ele tem que ter essa capacidade, ele tem que ter em mente assim, escolher uma área de trabalho, isso pode explicar para outras profissões também, não é uma sentença. É uma opção que a pessoa faz naquele momento. Essa opção, ela pode e deve muitas vezes ser revista. Exato. Então, cabe às universidades fazerem com que essas pessoas possam ter essa amplitude. E uma coisa que eu ia comentar, que eu tinha me esquecido, é a importância da ciência, né? O veterinário está envolvido com pesquisa, está envolvido com a parte científica. A ciência é importante para um país, né? O país tem autonomia científica para desenvolvimento de vacina, para desenvolvimento de medicamentos, e isso só se faz num país que investe em ciência. Um país que investe em ciência é um país que vai garantir que ele não vai ser caudatário nem dependente de outros numa situação de limite, como foi no caso da pandemia. Na pandemia, cada um cuidou de si e, eventualmente, depois cuidou dos outros, no sentido de país, né? E aí vai um recado também aos governantes, né? Não deixar morrer o IPVDF, não deixar morrer a Embrapa, que é uma referência para todo o Brasil, né? E mundial, porque é lá que realmente nós vamos ter, né, a ação dessa pesquisa, né? E os bancos também genéticos, que a gente também é uma segurança para o país que nós possamos ter cada vez mais esse banco genético do que é produzido no nosso país. Com certeza. E o exemplo, nós estávamos no Uruguai agora há pouco e a gente viu a faculdade de veterinária nova da Universidade de la República, lá do Uruguai. A UDELAR. A UDELAR. É uma faculdade que tem 125 anos. Né? Ela se confunde com a medicina veterinária no Uruguai. Né? A medicina veterinária no Uruguai começa com a faculdade veterinária.
eles acabaram de construir, agora durante a pandemia, uma nova faculdade de veterinária, foram milhões de dólares investidos. O que esse país ganhou com isso? Além de uma formação mais qualificada dos seus veterinários, é um país exportador de carne, como é o nosso caso também. Só que para o Uruguai, aquilo ali é muito importante, é mais importante proporcionalmente do que para nós. Quando vem algum inspetor, uma missão estrangeira, eles pegam e levam a missão para conhecer a faculdade veterinária. E as pessoas ficam impactadas com a qualidade da estrutura disponível. Então, não é só uma questão de formar bons veterinários, é poder vender a ideia de que lá no Uruguai ou aqui no Brasil, se for o caso, nós formamos os veterinários nestas estruturas aqui. Então, se mostra uma estrutura boa, o avaliador estrangeiro, a missão estrangeira vai ver, bom, os caras estão formando gente que vai inspecionar a carne que nós vamos comprar para comer no nosso país, ali nesse lugar. Ah, então esse lugar é bom, já fica com uma impressão importante do produto. Professor Vladimir, estamos chegando já ao final do nosso primeiro episódio do podcast do CRMV do Rio Grande do Sul, Horizonte CRMV. E gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui contando a sua história, né? Nós poderíamos ter outros episódios sobre outras áreas que a gente poderia estar aqui abordando, mas nesse momento eu deixo à disposição da sua fala, né? E principalmente também, doutor Vladimir, nesse momento final, qual a orientação aos profissionais que estão saindo para o mercado ou que ainda não conseguiram se enquadrar nesse mercado e pela experiência da sua formação também, o que o mercado espera desses profissionais para que nós possamos aí realmente ter profissionais de excelência, porque é isso que nós prezamos à frente do CRMV e à frente das nossas profissões. Com certeza. Eu diria assim, ó, algumas recomendações. Eu diria, nós somos pagos para ter critério. Ou seja, quando a gente leva um animal nosso de estimação num veterinário especialista naquela área, a gente conhece um pouco daquela área também. Mas ele está mais atualizado, ele sabe o que está acontecendo exatamente naquela área, relativo àquela doença ou àquela situação que aquele animal está sofrendo naquele momento. Então, nós estamos pagando para o colega, ou mesmo quando a gente vai para um médico, né, leva um bebê, uma criança pequena num pediatra, nós estamos pagando pelo critério que ele tem para decidir o que ele vai fazer, se ele vai tratar de um jeito ou tratar de outro. Então, nós temos que ter a condição, na nossa formação, de termos a consciência de que nós temos que estudar o tempo inteiro, nós temos que estar atualizados em relação ao que está acontecendo no mundo, na nossa área, para termos um melhor critério. Nós temos que aprender a trabalhar em equipe, né? Nós temos que ter uma condição de ter uma relação profissional com outras profissões e mesmo dentro da própria nossa profissão, uma relação respeitosa, uma relação ética, porque não pense aquele que eventualmente tiver um comportamento muito afoito, muito, como é que eu vou dizer, que passe do limite da urbanidade. E a nossa profissão por muito tempo ficou vista como o veterinário é aquele que derruba o cavalo no campo, que ele faz, que ele acontece. Aquele veterinário de campo. Aquele estilo mais bagual, digamos assim. O estilo bagual ele pode até funcionar em algumas situações, mas hoje em dia a profissão exige um veterinário que tenha capacidade de interlocução com outras profissões, que tenha a capacidade de se relacionar de uma forma em que ele seja respeitado também pelo modo em que ele faz as coisas. Então, aprender a fazer, aprender a manter-se atualizado e aprender a relacionar-se, eu diria que são dicas para um profissional que vai ter sucesso. E que a pessoa não tenha o medo de errar, não tenha o medo de dar ajustes na sua carreira, que ele seja sempre aquela pessoa que vai estar sempre atualizada, que vai estar sempre se esforçando para ser o melhor profissional possível e sempre sendo protegido pelo nosso conselho no sentido de separar o joio do trigo, ou seja, quem é um mau profissional ou quem nem profissional é, e que agora tivemos a felicidade de que uma lei está quase pronta, né? Já foi aprovada pela Câmara, para ser considerado um crime o exercício ilegal da profissão. Então, assim, o Conselho nos protege nesse sentido. Então, as pessoas que estão aqui nos ouvindo,
O nosso conselho é para nos proteger. A gente sempre fala que deve ter medo do conselho aquele que está à margem da profissão. Exatamente. Então, assim, o conselho, eu entendi isso desde o início, felizmente. Eu tive essa felicidade de, desde o início da minha profissão, meu início na profissão, entender a função do conselho. Então, eu talvez seja daqueles que paga o conselho todo ano, sabendo que eu não estou jogando dinheiro fora. Ou seja, eu estou pagando o conselho porque o conselho vai me defender e ajudar a defender os meus alunos, que são centenas. Eu diria que já milhares que eu já tive que formar nesse período. Então, o meu agradecimento profundo ao nosso conselho, que tem uma história incrível, né? Que é o 01, primeiro conselho. Quando eu me formei, o meu número era o CRMV 1-3691. Chegou a pegar o 01 ainda. Então não era CRMV-RS, era CRMV-1, o meu número que é 3691. Então, o meu agradecimento ao meu conselho, por essa honra de ter participado desse programa, e estou sempre à disposição. Obrigado, Dr. Vladimir. Com isso, encerramos o nosso primeiro episódio do podcast Horizonte CRMV. O conhecimento transforma. Algumas pessoas ajudam a escrever a história. São vozes que inspiram. São trajetórias que encantam. Horizonte CRMV-RS. Conectando conhecimento, ética e valorização. Aqui, a gente amplia o olhar sobre a medicina veterinária e a zootecnia, trazendo informação de qualidade, debates atuais e os temas que impactam diretamente no exercício profissional, no Rio Grande do Sul e no mundo.